Muito bom dia, gatas, garotas, lindezas, como vocês estão? Vocês estão chegando aqui para o nosso último dia de live. Que maratona foi essa, hein, Brasil? A gente falou sobre um monte de coisa bacana, um monte de coisa simples, porém muito reflexiva, muito objetiva mesmo, para quem quer alcançar prosperidade, abundância, de uma maneira sistêmica, de uma maneira orgânica, de uma maneira duradoura, né? Essa maratona de lives foi uma ideia, eu vou retomar isso com vocês, porque é importante para vocês verem o quanto que a participação de vocês no dia a dia do Vida Sistêmica é importante pro todo, né? Para a comunidade Vida Sistêmica. Eu perguntei para vocês qual era a dor, o que estava mais incomodando vocês nesse momento, na jornada da vida de vocês, e 99% colocou aqui que era a questão da prosperidade, do dinheiro, na verdade, financeiro. E aí eu fiquei pensando, mas mulheres da minha idade, dos seus 30, 40, 50 anos, que já teriam aí uma situação financeira mais estabelecida, cadê aqueles problemas nossos do dia a dia feminino? Isso me trouxe uma reflexão que a questão do financeiro, ela engloba e representa algo muito maior do que só o dinheiro na conta, no azul no final do mês, né? Por isso eu trouxe essa ideia da gente falar sobre riqueza feminina. Eu amei esse termo, que riqueza feminina é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que conta bancária, prosperidade, abundância, estar no lugar certo. Retomando as nossas lives desde segunda, na segunda-feira a gente falou do lugar da mulher que sustenta. A gente destrinchou bastante a palavra sustentar como algo importantíssimo para o nosso ser feminino, mas também falamos como fazer isso, como cuidar sendo cuidada também. Né? O que a gente precisa abrir mão, como que a gente vai sustentar a casa, a família, se a gente não tá com os pés no chão, com as raízes bem fincadas, o que a gente precisa para isso? No dia 2, na terça-feira, nós falamos sobre ancestralidade e dinheiro. Para mim, acho que foi a live mais disruptiva, a live mais de insights, assim, que talvez estejam mais no subconsciente do que no consciente, que é quando a gente fala das lealdades sistêmicas, das lealdades invisíveis, o teto que a gente mesmo se coloca nessa questão do dinheiro, o quanto a gente é leal aos pais, leal aos sistemas, aos nossos, né, antepassados na hora de prosperar. Como a gente encara o dinheiro de uma forma ancestral. Não percam, é a live do dia 8/4. No dia 9, a gente falou sobre o dinheiro feminino é diferente. A gente falou um pouco sobre a concepção do ganhar dinheiro para a mulher nas diversas profissões, sem deixar de ser acolhedora, sem deixar de ser feminina, servir ao próximo. Foi uma live muito legal porque a gente consegue entender que se a gente querer, nossa, a gente querer é ótimo. Se a gente quiser se ganhar dinheiro e prosperar sendo o homem, a gente vai falhar enormemente, nós não somos o homem, né? Então, como que a gente pode trazer essa abundância, essa prosperidade, mantendo o nosso feminino aceso? Também foi uma live muito bacana. Ontem, uma live gravada, não sei se ainda deu tempo de vocês verem, porque eu consegui subir só muito tarde, o Instagram tava muito bugado, mas eu falei sobre essa energia de prosperar, organizando as nossas caixinhas, né? É muito difícil, talvez foi a live que vocês vão achar assim mais complexa de colocar em prática, porque realmente é muito complexo, mas não tem como organizar a vida, organizar essa abundância sem que a gente organize a nossa casa, nosso interior, os nossos sims, os nossos nãos para a vida, as nossas prioridades, aonde a gente coloca a nossa energia ou não, tá? E hoje nós vamos terminar essa maratona falando sobre dinheiro, prosperidade é destino. Olha que bacana isso. Abrindo espaço para ser sustentada pela vida. A gente começou falando de sustentar, né? E agora a gente chegou aqui no final falando de como a gente vai ser sustentada pela vida. E que o dinheiro, ele é o destino, ele não é
o meio, ele não é, ele é o resultado de todas essas mudanças. É isso que eu quero dizer quando eu falo o dinheiro a prosperidade é destino. E lógico, prosperidade de novo, galera, eu tô falando dinheiro, felicidade, realização, propósito, servir, relacionamento, tudo isso junto, tá? Vamos lá, vou pegar aqui a minha colinha, vamos começar. Bom, e aí a minha proposta para vocês é, e se a prosperidade, vou passar meu creminho, e se a prosperidade não for algo a ser conquistado? Se ela for muito mais um lugar para que a gente volta para um lugar de força da vida, quando a gente cura as nossas lealdades invisíveis e quando a gente ocupa o nosso lugar de força na vida, confiando na vida. Olha só como a gente resumiu tudo que a gente falou até agora. Eu vou repetir a pergunta. E se a prosperidade, tendo como resultado dinheiro, felicidade, abundância, for um lugar que a gente volta, que a gente já esteve, ou melhor, que nos pertence, ao invés de algo que a gente tem que colocar essa armadura, essa espada e ir para cima dos homens, para cima do mundo, para conseguir o nosso lugar. E se a prosperidade for a consequência e não a meta? O que vocês acham? Me falem aí, me coloquem aí se isso soa estranho, ou se isso soa, ou se isso te libera de alguma maneira. Parece um pensamento assim que quando entra faz um pouco de sentido. A diferença da gente lutar, né, por dinheiro e em permitir que ele chegue através da vida é que a gente confia na vida, que a gente se preocupa mais com o nosso servir, com a nossa organização interna, com os nossos limites, com o nosso abastecimento, a nossa nutrição, do que com o dinheiro em si. E a gente simplesmente não faz isso, a gente olha para o final, a gente vê lá o dinheiro, aqui na internet, então, a gente vê os milhões desse pessoal da internet, os gurus, mas a gente não consegue programar, pensar como a gente vai fazer para chegar até lá. A gente se perde no meio do caminho. A visão sistêmica da prosperidade é uma visão de consequência. É uma consequência de ordem, é uma consequência de origem, é uma consequência de confiança na vida, é uma consequência, essa daqui vai pegar, hein? Vocês estão preparadas? É uma consequência de tomar riscos, de correr riscos. Quem não se dispõe a correr riscos na vida não vai alcançar nada diferente. Vai se manter na boa consciência. Falei muito sobre isso na palestra da OAB ontem. Quando a gente fica na boa consciência, quando a gente fica no básico, a gente não faz nada de diferente dos nossos ancestrais. Aline, mas tem coisa que eu não quero fazer diferente dos meus ancestrais, porque deu certo. Legal, óbvio. Isso é muito bom. Isso já é um aprendizado herdado. Mas isso está funcionando na sua vida hoje? Ou vai existir um momento onde você vai precisar fazer um depara para a sua vida hoje, em 2025? Você tem vivido uma vida que você se permite receber o resultado disso que a gente está falando, desse seu servir mais genuíno na sua profissão, no seu casamento, com os seus filhos, com você mesma? Ou você está tentando controlar todos essas caixinhas e aí sim exigindo que a vida te sustente? Ou tentando equilibrar esses pratos aí desesperadamente e tá sem nenhuma energia para receber? Hoje estão vendo que eu tô aqui, com uma luz. Hoje eu tô recebendo a minha prosperidade aqui, o meu resultado desse meu servir de 5 dias. Para quem tá só me ouvindo, eu tô aqui no vídeo, parece que tem uma luz aqui em cima da minha cabeça, uns raios de luz. Quanto a gente se permite receber da vida. E uma coisa que eu já falei com vocês sobre o dinheiro. Dinheiro é fluxo. Vocês lembram de contabilidade?
A gente lembra, né, da faculdade, sobre contabilidade, sobre dinheiro, quem faz. Dinheiro é fluxo, não é à toa que a gente fala fluxo de caixa. Dinheiro entra e dinheiro sai. Dinheiro entra e dinheiro sai. Dinheiro entra e dinheiro sai. O que mais a gente faz isso no nosso corpo? Tudo. Tudo no nosso corpo entra e sai. Água entra e sai. Sangue no coração entra e sai. Alimento entra e sai. O dinheiro é fluxo de vida. Se a gente olha para o dinheiro como o final, a gente está olhando, inclusive, para a morte, né? Quando a gente olha para o dinheiro como algo a ser acumulado, ele perde o seu propósito, ele perde a sua vida. Aline, mas então eu não posso guardar dinheiro? Lógico que você pode, você deve. O dinheiro é segurança. Quando a gente junta dinheiro, a gente precisa ter um propósito para isso. A gente tem que ter um destino final para esse acúmulo de dinheiro. A gente precisa colocar ele para trabalhar para a vida, para nossa vida, né? Vocês já tinham pensado sobre isso? Como o dinheiro é uma energia, um fluxo? E como isso faz todo sentido com todas as coisas vitais do nosso corpo e da vida? Bom, 3 pilares, então, aqui hoje, quando a gente fala que dinheiro é destino, né? Dinheiro é a chegada, não é o caminho. A gente precisa pensar nessas 3 condições internas para sermos sustentadas pela vida. A primeira delas é pertencimento, tá? A prosperidade se aproxima de nós quando a gente deixa de julgar a nossa família, julgar o nosso destino, como ele foi até agora, a nossa criação, os nossos pais principalmente. Porque a partir do momento que a gente deixa de julgar, a gente consegue se curar das rejeições, das dores, das exclusões. E a gente pode voltar para o nosso lugar, que é o segundo pilar. Quando a gente sente que a gente pertence, independente do que rolou na nossa vida antes de agora, e eu, de novo, não tô falando sobre perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente também se coloca numa posição, eu tô falando sobre deixar de julgar, não tô falando de se aproximar de quem te faz mal, não tô falando de relevar violências, muito pelo contrário. Às vezes, o jeito da gente pertencer ao nosso sistema é a gente impondo limites, inclusive se afastando de pessoas que nos deixam para baixo, que são tóxicas, né? Faz tempo que eu não falo sobre isso aqui. E isso é uma das coisas mais difíceis das pessoas que não acompanham a constelação em todos os seus âmbitos entenderem. Quando eu falo de pertencimento, é pertencer verdadeiramente àquilo que te faz bem. Aquilo que não te faz bem, às vezes é pai e mãe, a gente entende, a gente agradece pela vida e se distancia. Quando eu consigo pertencer, quando eu consigo olhar para tudo que rolou de uma maneira adulta, eu consigo entrar em ordem no meu sistema. Eu consigo ocupar o meu lugar, ou só de filha, ou de mãe, ou de esposa, ou de irmã. Eu saio daquele lugar de que eu quero resolver tudo. E, obviamente, fico extenuada, fico cansada, fico exausta. Quando a gente se dá a oportunidade de que a vida nos sustente, que é o que eu tô falando desde segunda-feira, é quando eu tô no meu lugar. Certo? Quando a gente respeita o lugar das outras pessoas, da nossa família, a gente está se dando essa oportunidade de estabelecer prioridades. Agora eu vou cuidar dos meus BOs. Mamãe, estou aqui, te amo, estou disponível, mas não sou a sua mãe. Você arca com decisões do seu destino. Papai, você arca com as decisões do seu destino, das suas escolhas. Como homem adulto que é, desde que eu nasci, né? Você já é um homem adulto. Mamãe, desde que eu nasci, você já é uma mulher adulta, né? E o último pilar que, vejam, eu tô falando das ordens do amor, né? Pertencimento, é entrar em ordem e é o equilíbrio no dar e receber. Quem não sabe receber, não vai encontrar a prosperidade como destino.
Se você não souber, se você não aprender, se você não se liberar para ser sustentada pela vida, para receber prosperidade, dinheiro, abundância, felicidade, como um espaço na sua vida, como uma forma de amar essa vida que você tem e tudo que você já conquistou até aqui, a prosperidade, o dinheiro não vão chegar. É muito difícil, sim, é muito difícil. Mas veja que nós estamos numa toada aqui, ó. Quando eu entro em pertencimento, paro de julgar, paro de querer que as coisas tenham sido de outra maneira, de culpar os meus pais, de olhar para os meus irmãos como pessoas fracas que não dão conta de si, olhar para o meu companheiro com raiva, por que que ele não ganha mais, por que que ele não vai atrás de outras coisas, por que que meus filhos não me obedecem. Quando eu me coloco fora desse julgamento, eu entro em ordem, eu faço o que o que é o meu lugar de fazer, como irmã, como esposa, e tomo as decisões que eu preciso tomar. Eu não tô falando aqui na ordem de entrar em resiliência, em pensar, ai, tudo bem, meu marido é assim mesmo, minha mãe é assim mesmo. Gente, eu tô falando de adultecer. Eu tô falando de tomar responsabilidade, de tomar ações para que você consiga aqui, ó, entrar no equilíbrio de dar e receber e a vida te presentear com coisas boas, com prosperidade, abundância, dinheiro e tudo mais que você merece. Fazer por merecer é estabelecer limites, é tomar ações, é viver alguns riscos dessa loucura que se chama vida. É estabelecer diálogos com as pessoas e priorizar você. Quando a mulher se alinha com a vida e com esses 3 pilares das ordens do amor, o sucesso vem. A alegria vem. A sabedoria feminina de que a gente confia na vida nos nutre. Abre espaço para que a gente pare de lutar. Por que a gente tá tão exausta, galera? Porque a gente tá numa luta. A gente tá aqui, ó, com aquela armadura, com o escudo na mão e com a faca. Com a faca não, gente. Com a espada. Quem não ia estar cansada? Quem não ia estar exausta? O que a gente pode fazer? Qual é a pequena mudança que você pode fazer hoje para se aproximar de uma vida mais leve? São baby steps, são pequenos passos. Não dá para achar que depois dessa maratona de live, que depois dessa live sem um processo de autoconhecimento profundo, autoconhecimento responsável e contínuo, as camadas da cebola, a gente ir aprofundando esse iceberg, não dá para achar que sem esse caminho o resultado vai ser só ouvir essas 5 lives. Não, isso daqui é o start, ó, é o ponto de início. É para sair das lives e agendar processo terapêutico comigo. É para ir para terapia, é para ir para exercício físico, é para ir na nutricionista, nutróloga, ginecologista, ver questões hormonais, né? A prosperidade é trabalhosa. A prosperidade, o dinheiro, a abundância é um processo de autoconhecimento para a gente voltar para o lugar. Pra gente voltar pro nosso lugar de força e se permitir receber, a gente precisa quebrar padrões muito fortes dentro da gente. Muito fortes de não merecimento, de tetos que a gente se colocou olhando para os nossos antepassados. A gente precisa voltar pro feminino, os homens voltar pro masculino e assumir papéis e responsabilidades. São coisas difíceis de serem feitas, mas que nós temos a oportunidade agora. Estamos aqui, ó, 11/4/2025, aniversário do meu marido, com muito mais conhecimento do que no ano passado, há 10 anos atrás, na geração atrás de nós, há 100 anos atrás. Por que a gente não aproveita esse conhecimento das constelações familiares, dos processos terapêuticos, do que eu ofereço aqui e muitas outras pessoas para caminhar para frente, né? E aí sim conseguir aceitar ser sustentada pela vida.
A riqueza é quando a gente vive em paz com a nossa história, com as nossas raízes, no nosso lugar de força, aceitando lindamente o que a vida tem para disponibilizar pra gente. Quando a gente tá nesse rodamuinho de achar que tá tudo fora do lugar e de que a gente não merece, que a gente não vai alcançar essa prosperidade que todos nós queremos, a gente nem percebe as pequenas coisas da vida. Os pequenos sinais da vida de que você tá no lugar certo. Porque ele é o resultado de todas as suas escolhas até aqui. Se você quer ir para outro lugar, se você quer outra realidade para sua vida, você precisa caminhar até lá. Com ajuda, com rede de apoio, tomando decisões no adulto, cuidando da sua saúde física e mental, né? É um combo, é um combo. Eu tô aqui para te convidar para essa parte sistêmica. É nesse lugar que eu te ajudo. No meu acompanhamento sistêmico, na minha mentoria, nos atendimentos em constelação familiar. Ela é uma camada desse processo todo. Mas eu tô aqui, de mãos abertas, com a minha lojinha aberta, com essa luz aqui na minha cabeça, tendo feito uma transição de carreira, muito consciente dos riscos que eu corro, mas colocando o meu servir e abrindo a possibilidade da vida me sustentar também, quando eu me coloco à disposição. Estamos chegando no final dessa maratona de lives, que para mim foi muito importante. Quando a gente ensina algo, a gente revive algo que precisa também ser revisto dentro de nós. E eu quero que você compartilhe nos comentários dessa live, ou coloque aqui para mim ainda, agora, qual foi o seu maior aprendizado nessa jornada? O que você vai conseguir? Qual é o seu baby step? Qual é o seu pequeno passo para uma vida de mais prosperidade, para um destino de ser sustentado pela vida? Eu quero que você faça isso e compartilhe comigo depois. E não se esqueça que eu vou estar aqui disponibilizando meus atendimentos em constelação, minhas mentorias, meus cursos, meus grupos de representação online que eu coloco lá para vocês no WhatsApp. Depois tem o link, eu mando para vocês, coloco nos stories ainda hoje, tá bom? E dizer que foi um prazer ficar aqui com vocês. Essas lives vão ser muito mais frequentes do que eram antes, para que a gente possa estar sempre juntos, sempre dando força, sempre conquistando esse lugar ao sol aí, que é o que todos queremos, tá bom? Um beijo a todas e a todos, e deixem nos comentários depois que vocês assistirem a maratona inteira o que mais mudou, o que mudou na sua vida com essa maratona, tá? Um beijo enorme pra vocês. Até, gente!